Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Professor Fábio, tá bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, o que importa é que você está aqui prestigiando o meu trabalho com a sua audiência, tá certo? Gostou do conteúdo? Desce o dedo no like aí, se inscreve no canal, tá bom? Compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos, vamos dar trabalho pra esses caras, tá certo? E ativa o sininho, assim toda vez que eu publicar um trabalho novo aqui, você vai ser o primeiro a saber, tá certo? É o seguinte, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou proceder com a correção da nossa última atividade, né? Lá no Microsoft Forms, pro terceiro ano do ensino médio, tá certo? Eu fiz uma atividade pro pessoal, né, e esse aqui é o feedback aí da atividade, tá? As notas eu já tenho, né? O resultado ele sai automaticamente e já apareceu pra mim, eu tenho esse resultado, mas assim, eu vou fazer uma explanação geral aqui, tá? Assim, todos vocês podem acompanhar e vamos lá, né? Vamos ver aqui, certo? Então a primeira coisa que você tinha que fazer era colocar seu nome, né? Só tem vocês de terceiro ano, então fica mais fácil de descobrir quem é o aluno, né? Por exemplo, nas outras séries teve aluno que colocou, por exemplo, só o primeiro nome, né? Às vezes naquela turma tem 2, 3 alunos com o mesmo nome, um desses alunos deixa de fazer atividade e fica difícil a gente saber quem é, né? Mas aqui, o bom é que aqui só tem vocês de terceiro ano, então tá bem mais tranquilo, tá certo? Eram 10 questões à prova, tá certo? 8 questões objetivas, né? Onde você assinalava aí qual era a questão correta. E 4 questões, perdão, eram 6 questões objetivas e 4 questões dissertativas, tá certo? Vamos lá então, gente, vamos proceder aqui, ó. Vamos voltar lá, né? Lá para as nossas aulas, né? Eu falei um pouco, a gente começou o bimestre, não sei se vocês lembram, falando do preconceito em relação à filosofia, tá certo? E terminamos aí, antes da gente começar a quarentena, falando sobre a apologia de Sócrates, né? A gente viu esse livro, eu pedi para vocês assistirem o filme, depois tem um filme, né, que fala de Sócrates, né? É a apologia de Sócrates, aquele filme, tá certo? Então vamos lá. Sócrates foi condenado à morte pela cidade de Atenas. Quais acusações ele sofreu? Vocês lembram que eu comentei com vocês? Ele sofreu 3 acusações, tá? Vamos ver aqui, ó. Corromper a juventude, corromper a juventude, fazer filosofia na praça pública e não crer nos deuses. Falar somente com jovens, não louvar os deuses e aceitar o dinheiro dado pela cidade. Corromper a juventude, não acreditar nos deuses do Estado e criar novas divindades. Criar a maiêutica, não louvar os deuses do Estado e viver sem trabalhar. Corromper a juventude, viver sem trabalhar e louvar demasiadamente os deuses. Olha, meus queridos alunos, a opção correta aqui, né, é corromper a juventude, não acreditar nos deuses do Estado e criar novas divindades, certo? Foram essas 3 acusações que Sócrates sofreu, né? E por essas acusações ele foi condenado à morte, tá bom? A gente já sabe, né, que o processo da morte de Sócrates ele envolve muito mais coisas do que isso, né? Envolve aí ele mexer em toda uma estrutura de poder da época, tá? Fazendo os sofistas da época passarem vergonha nos debates em praça pública, sofistas que eram professores, né, que cobravam muito dinheiro para ensinar a falar bem. Eu comentei isso com vocês. Então assim, quando Sócrates se mexe nessa estrutura de poder, ele cria esse problema e é condenado à morte, tá certo? Vamos para a próxima. O que é a filosofia, né? A gente viu isso também, né? A gente ia chegar nesse ponto, a gente parou exatamente aí, né? Seria a nossa próxima aula antes da quarentena, tá? Lá no Centro de Mídias, a última aula, que foi ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 29 de maio, a aula do dia 28 de maio, ela tratou um pouco disso, né? O que é o saber filosófico, o pensar filosófico, né? E o senso comum, ela fez essa distinção. O professor Marconi lá ontem fez essa distinção, tá certo? Então assim, filosofia nada mais é do que estabelecer relações entre o mundo e os homens, sendo que essas relações não necessariamente precisam ser sistematizadas. É a sistematização do pensamento sobre o mundo. Filosofia é a constituição não sistemática de um pensamento acerca do mundo e como os homens estabelecem relações entre eles. A filosofia tem como sua principal característica o pensamento sistematizado e organizado sobre o mundo nas relações que os homens estabelecem com a natureza. A filosofia é a sistematização acrítica de qualquer observação acerca do mundo.
Queridos alunos, a filosofia, tá? A principal característica da filosofia é ter um pensamento sistematizado e organizado. Logo, a resposta correta para essa questão é essa daqui, né? Filosofia, a principal característica dela é ter um pensamento sistematizado, certo? Organizar os pensamentos, né? É nisso que ela difere, por exemplo, do senso comum, tá bom? Beleza? Na Grécia Antiga, ocorriam as discussões sobre os principais temas da cidade. Perdão, li errado aqui para vocês. Onde na Grécia Antiga ocorriam as discussões sobre os principais temas da cidade. Isso era fácil, gente. Comentei isso com vocês, né? Fiz até um teatrinho aí em sala de aula. Era na Ágora, tá certo? Era na Ágora onde se davam os debates mais importantes para a cidade, né? Se você tiver um pouco mais de curiosidade de conhecer, né? As ágoras, existem ágoras até hoje lá na Grécia. Mas, por exemplo, um relato que eu aprendi com a Hannah Arendt é que, por exemplo, não se falava de dinheiro na Ágora, né? A questão de dinheiro, o dinheiro era tido assim como algo impuro para ser tratado na Ágora. O que falava então na Ágora, professor? Sobretudo de problemas morais e religiosos, certo? O dinheiro não era tratado na Ágora, tá bom? Por exemplo, uma questão que era tratada na Ágora: vamos fazer a guerra? Sim ou não? Sim, vamos fazer a guerra, mas precisa, sei lá, construir mais navios para nossa marinha. Vai custar tanto. Não, esse papo de quanto vai custar, o quanto vai demandar, não era tratado na Ágora, certo? A Ágora servia para decidir se ia fazer a guerra ou não, tá bom? Vamos lá, na próxima aqui, ó. No livro A Apologia de Sócrates, de Platão, chegou até nós a informação de que Sócrates decidiu não fugir de sua condenação. Qual a justificativa dele para não fugir, né? Críton e os outros que estavam lá com Sócrates, né? Oferecem a ele um plano, né? Para que ele pudesse fugir tal da condenação. Ele foi condenado à morte por cicuta. Para quem não conhece, cicuta é uma plantinha, né? É muito parecida com agrião. Ele toma, isso daí é um veneno e a pessoa acaba morrendo, certo? E ele não quis fugir, né? E qual a justificativa que ele usou? Vamos lá, a gente viu isso também em sala de aula, né? Sócrates, juntos de seus discípulos, tentou a fuga, mas infelizmente não conseguiu fugir. Após o julgamento, Sócrates passou, aqui tem um pequeno erro, né, de digitação, a se considerar culpado, portanto digno de condenação. Sócrates considerou a fuga, mas preferiu ficar junto aos seus discípulos, que também foram condenados. Ele considerava que se fugisse, estaria indo contra as leis da cidade que ele próprio sempre havia defendido. Ele considerava a hipótese que viver fugindo não era viável, pois já estava velho. A resposta correta para essa questão é de que ele considerava que se fugisse, estaria indo contra as leis da cidade que ele próprio sempre havia defendido, certo? Sócrates foi um grande defensor das leis de Atenas e ele, enfim, considerava que se ele optasse pela fuga, ele estaria sendo, né, a gente pode chamar aqui de hipócrita, né? Ele não queria passar essa vergonha, ele sempre defendeu as leis da cidade, não queria passar por hipócrita. Quem eram os grandes opositores dos filósofos na Grécia? Essa também é bem fácil, tá? Não vou nem ler as outras aqui. Eram os sofistas, né? Inclusive aí você tem, por exemplo, as nuvens do Aristófanes, né, que é um produtor aí de comédia grega, né, que tira um sarro, né, dos filósofos, enfim, nos diálogos aí que eles tinham com os sofistas, certo? Sofistas, na visão, essa visão chegou pra gente através do Platão, tá? Os grandes inimigos dos filósofos eram os sofistas, aqueles caras que só queriam ganhar a discussão. Eles não estavam preocupados com a verdade, eles somente queriam ganhar a discussão, certo? Essa é uma visão platônica, tá? Essa ideia que chega pra gente que os filósofos eram aqueles caras do mal, né? Estavam lá do lado do negro da força, né? Hoje em dia existe uma escola aí revisionista, né? Que tá vendo, está revendo, né? Melhor dizendo assim,
essa questão, tá? Por que essa visão chegou pra gente? Isso é uma visão do Platão, né? A gente sabe que quando Sócrates morre, Platão era muito jovem, né? Ele tinha apenas 19 anos. Então é um Platão ressentido, né? O Platão que escreve, né, a apologia de Sócrates, o Platão que apresenta pra gente essa visão em relação aos sofistas, é um Platão ressentido, é um Platão rancoroso. Então, enfim, vale aí pensar um pouco mais sobre isso, beleza? E na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão? Essa é uma questão também muito fácil, tá certo? Eu vivo batendo nessa tecla com vocês, certo? Homens livres, nascidos na cidade e proprietários de terras, tá bom? O próprio Aristóteles, né, que foi aluno de Platão, ele não era cidadão ateniense, tá? Porque ele era um meteco, um estrangeiro, tá? Ele havia nascido na cidadezinha de Estágira, tá bom? Lá uma região da Trácia, tá certo? Vamos lá, gente. Questão número 8, tá acabando aqui, tá? E aí, eu quis trabalhar com vocês a escrita de vocês, né? Como que vocês estão escrevendo, como vocês estão aí se preparando para o vestibular, para o Enem, né? A gente sabe aí que não dá tempo, tá? De você ler todas as questões com qualidade, fazer uma redação bem feita se você não tiver treinado, tá certo? Então explique com suas palavras qual o conceito de linguagem, tá? Eu fiz um vídeo para vocês, né? Entra lá na playlist do 3º ano do canal, tem um vídeo sobre a linguagem lá, tá certo? O que eu gostaria de ver aqui é vocês, tá? Com a letra de vocês, com o texto de vocês, dissertando a respeito do conceito de linguagem, tá certo? Como vocês pensam isso? Isso pode ser um tema do Enem, tá? Isso pode ser um tema de algum vestibular que vocês venham a pensar, tá bom? Lembrando que a linguagem, né, ela expressa, né, digamos assim, parte da realidade humana, né? É através da linguagem que o ser humano, né, se efetiva enquanto ser racional, tá bom? Então, assim, existem várias interpretações aí, né? Lá no... A gente tem aí o Platão já falando disso, né? Será que a linguagem, né, ela consegue transmitir a realidade? Será que quando eu falo assim, caneta, né, eu consigo... eu estou falando do ser da caneta, eu estou falando só das características exteriores da caneta? Então, eu gostaria, assim, que vocês, no texto de vocês, se expressassem a respeito desse conceito, tá certo? A outra questão aqui só tem questões dissertativas, tá? Explique com suas palavras por que Sócrates decide não fugir da cidade e se resigna a aceitar a pena de morte. Bem, essa questão a gente já estava colocada aqui em cima, certo? O porquê ele decide não fugir, mas eu quero ver vocês escrevendo, tá? Treinem, meus queridos alunos, treinem, é muito importante o treino, tá? Vocês têm que treinar. É momento de vestibular, tá bom? A gente não sabe quando as aulas presenciais irão voltar, né? Para qual data, né? Para quando vai o Enem? Mas assim, a vida não pode parar, a gente tem que continuar, tá certo? 10. Com suas palavras, como cidadãos atenienses faziam a política na Ágora, tá certo? A gente sabe, a gente já viu que era através da fala, né? Por isso que os sofistas ensinavam a juventude a falar bem, porque quem ganhava a discussão geralmente saía como vitorioso. Mas eu gostaria que vocês colocassem isso no texto de vocês, tá bom? Na sua opinião, existe preconceito em relação à filosofia nos dias de hoje? A gente também viu isso, por isso que eu coloquei na sua opinião. Mais uma vez é para você trabalhar aí o seu texto, as suas ideias, como você vai estar pensando. Tá certo? É muito importante que você se dedique, tá, a escrever, beleza? Não é para você sentar num dia, pegar seu caderno, sua caneta e escrever um livro, não é isso. Escreve um pouquinho por dia, vai melhorando, vai pegando temas, vai fazendo as lições de português, né? As lições de filosofia que requerem texto, de sociologia, enfim, de geografia, das outras matérias que vocês têm que estudar, mas pratiquem a escrita. Não tô falando de cópia,
tá certo? Não é isso que eu tô falando, você copiar alguma coisa de algum lugar. Tô falando de você produzir um texto seu sobre qualquer tema, certo? É isso, meus queridos alunos, espero que essa correção aqui tenha ajudado vocês, tá certo? Gostou do conteúdo? Desce o dedo no like aí, tá? Compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos, se inscreve no canal e é isso. Filosofia é vida. Falou, valeu!